Vamos às leituras das cartinhas de hoje. Cartinhas bem sincrônicas com a nossa meditação. A primeira carta que caiu foi a carta do Zen Garden Inner Sanctuary, que é o jardim, né, Zen, e como se fosse um santuário interior. É uma carta que fala exatamente de que a vida tem seus altos e baixos. Ela é uma constante dinâmica de ciclos, né, entre como se fosse, né, guerra e paz, positivo e negativo, né, harmonia e desarmonia, caos e ordem. Então, chamando a atenção para esses ciclos da vida, né, que todos nós passamos e que muitas vezes a gente gostaria de mudar as coisas. Mas a grande pergunta dessa carta é, na verdade, o que eu preciso aceitar, né, e deixar o curso da vida correr. É acreditar que as coisas, né, acontecem por alguma razão e que existe um propósito maior para as coisas. E que o mais importante é, mesmo diante do caos, a gente entender que o nosso jardim, né, o nosso jardim Zen, está dentro do nosso coração. Entender que o nosso santuário interior, ele é onde a paz que a gente quer e que a gente procura está. Que quando a gente faz paz com os nossos corações, mesmo diante do caos, mesmo diante de situações muito desafiadoras, a gente ainda consegue se manter em paz, né, e em equilíbrio e continuar no caminho do que é a verdade pra gente, né, do que é a nossa verdade, do que é aquilo que faz bem. Então, ele traz algumas afirmações que é aceitar, né, que o amor do mundo é do jeito que é, né, que as coisas são do jeito que são. E acreditar de que existe algo, né, maior em tudo que acontece, né? Existe uma ordem superior em tudo que acontece. E pra gente, na verdade, firmar no nosso coração, né, entender que no nosso coração a gente vai encontrar as confirmações e aquele bálsamo, né, de paz, felicidade e calma que a gente precisa. Que a paz que a gente procura já está dentro da gente e que já está e já vibra em nossos corações. Achei interessante que é uma carta que fala muito do coração. E a segunda carta, ela é uma carta que fala de harmonia, de paz, né, e de tá tudo balanceado. Ela também é uma carta que fala de paz interior, de você fazer a paz, né, com as fases da vida, entender que cada momento da sua vida ela é importante, né, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e que a harmonia, na verdade, ela tá quando a gente consegue acalmar nossa mente, honrar nossa verdade, né, e nutrir o nosso corpo, né, com aquilo que nos faz bem. Que a verdadeira harmonia da vida é quando a gente entende, né, que estar em paz está dentro da gente e não no mundo exterior. Então, as duas cartas são duas cartas que afirmam muito isso, da gente encontrar a paz no nosso coração, da gente olhar para dentro, da gente dedicar momentos, né, para olhar para dentro, principalmente quando o caos do lado de fora estiver instalado, né, que é dentro de nós que a gente consegue ver com mais clareza quais são os nossos sonhos, né, mais profundos e a gente conseguir viver caminhando na nossa verdade para alcançar esses sonhos. A carta da harmonia também fala que né, nosso coração já sabe a maneira, né, de perseverar de forma mais fácil, né, e mais consistente, sem essa necessidade intensa, né, de muitas transformações, né, da gente sempre olhar para o nosso coração. Então, cartas bem sincrônicas com a meditação de hoje, bem afirmativas em relação a gente, né, trazer esse momento de paz e de que a paz está dentro dos nossos corações e que o nosso coração já sabe qual é a verdade do nosso caminho. Espero que tenha ajudado e espero que vocês tenham uma semana de muita paz e muito amor dentro de vocês aí pulsando. Beijinho e até a próxima.